todos vocês estão? Vamos falar hoje, certo? Primeiro apresentar o programa Mais Donas de Si, certo? Na TV Start TV. O Mais Donas de Si, ele veio, vou contar apenas uma historinha onde tudo começou para que vocês possam entender. Ele veio através do momento da pandemia, momentos difíceis, né, onde muitas mulheres passaram suas dificuldades, seja ela mesmo no trabalho, seja elas como donas de casa, e toda aquela situação que realmente nos deixaram aprisionadas. E aí então, certo? Através de alguns debates, como professora, né, como palestrante, diante das salas de aula, me veio essa ideia de realmente montar o programa Mais Donas de Si. E o que é interessante é que isso realmente dá uma leveza muito grande a partir do momento em que nós conhecemos histórias onde realmente podemos nos empoderar. Quando falamos em empoderamento, né, existem várias vertentes, mas que aquilo também possa usar como uma reflexão e espelhos também que devemos conhecer grandes histórias, grandes performances profissionais. Então, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que o Mais Donas de Si traz essa nova performance, traz mais leveza e traz também diversidades, curiosidades, negócios, empoderamento, criatividade, moda, né? E tantas outras situações que na realidade nós vamos ficar tão integradas com essa sociedade feminina. E hoje, certo? Como eu falei, eu estou muito feliz com a nossa entrevistada. Um momento único, um momento ímpar, onde nós podemos ir muito mais além daquilo que, às vezes, os sonhos, às vezes, ficam limitantes. Aonde os nossos sonhos, eles devem ser realmente desvendados, eles devem ser conquistados e não ficarem realmente travados. E o Mais Donas de Si, ele também traz essa perspectiva. Ele traz esse espelho, né? É um projeto que virou um programa, é um programa que está virando uma conexão maravilhosa com todas as mulheres e com todas as suas histórias. Então, hoje, como um dia muito especial, que me faz lembrar lá no passado a Luciana, que viveu também um pouco dessa história, no qual eu vou apresentar, certo? A Quitéria, aonde em alguns momentos a paixão pelas artes cênicas, a paixão pela cultura, e isso fica guardado nos nossos corações. E quando a gente vê uma situação, quando a gente vê imagens e ver pessoas tão talentosas e tão admiráveis, certo? E tão próximas e tão receptivas, ficamos assim extremamente felizes. Então, convido hoje com muita alegria mesmo, meu coração está transbordando de felicidade, certo? Pelo convite e aceitação de realmente hoje, nesse momento, falar com a Quitéria Kelly. Seja muito bem-vinda, Quitéria. Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que vocês estiverem assistindo. Fico muito grata, muito feliz também em participar desse programa. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. A gente está aí, como você falou no seu texto de introdução, que a gente está cavando esse espaço o tempo todo, né? Porque, às vezes, os lugares que a gente tenta alcançar não foram pensados para a gente, né? Então, é isso. Obrigada pelo espaço que vocês estão cavando e trazendo outras mulheres e contando essas histórias. E é gratidão, Quitéria, porque a maneira como eu cheguei até você, eu nunca imaginei que você fosse tão receptiva, né? De você me dar um oi, de você me mandar coraçãozinho, e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, que coisa boa, né? Como isso é verdade, como existe essa humildade. Então, assim, é um momento, primeiro, de gratidão. E também, por você ser da nossa terra, né? Você ser realmente a nossa raiz, a representação do nosso Nordeste. Como isso é forte, como tem essa identidade tão maravilhosa e tão mágica.
Então, quando você me deu, também você me deu essa oportunidade, né? Me deu a oportunidade, como você também está dando oportunidade para diversas mulheres que estão nos assistindo, que vai nos assistir. Quando eu falo mulheres, mas também entra também os homens, também entra as crianças. O programa ele tem essa diversidade. Tem o tema, mas o tema que empodera também, que as mulheres também compartilhem com seus maridos, né? Com os seus, com a família. Então, tudo isso é muito interessante. Então, quando você fala, quando você tem essa humildade, certo? Isso é muito fantástico, isso é incrível. E olha só, tá? O que eu falo aqui, quando um pouco da história, todas nós temos uma história para contar. E muitas vezes fica um pouco lá atrás, né? Às vezes vem aquela questão das crenças limitantes, eu não posso, eu não vou chegar, os sonhos, o sonho para mim fica até aqui, eu não tenho condições de chegar até aí. Então, eu gostaria muito, Quitéria, que você contasse um pouco da sua história. Eu já assisti você e assim, é muito linda a sua história, mas eu não vou fazer spoiler aqui para as pessoas, né? Então eu gostaria que você começasse como tudo iniciou. A critéria criança, a critéria família, né, o apoio dos pais. Qual foi esse primeiro impulso, certo? Para que realmente toda essa historinha, certo, como atriz, se transformasse, certo, nesse sentimento tão belo e tão mágico. Obrigada, Luciana. Então, eu sou filha criada por mãe, né? Como é a história de várias mulheres e vários homens, enfim, como é a formação da família brasileira, né? Muitas delas são criadas apenas por mães. E a minha mãe muito batalhadora, 3 filhos, sozinha. E eu sempre quis ser atriz, né? Então, assim, como a mãe de 3 crianças sozinha, ralando, sem condições financeiras para manter uma filha no teatro, como é que ela ia conseguir, né? Então, desde muito cedo, eu sempre ajudei minha mãe a trabalhar e estudar, sempre tirei notas muito boas, sempre, aos 16 anos já comecei a trabalhar fora, então, assim, sempre com esse pensamento de que eu queria construir a minha carreira, que eu queria fazer o que eu gostava. E sempre acreditando também que o que quer que eu tivesse escolhido, eu ia fazer bem e se eu fizesse bem, ia dar certo, eu ia conseguir viver daquilo. E, de fato, logo no início, 15 anos de idade, eu comecei a fazer teatro em Natal, procurei o departamento de artes, ali na UFRN, e fiz um curso de iniciação teatral, com outras meninas, adolescentes também. E aí fui chamada para o grupo, comecei a entender mais ou menos a geografia dos grupos de teatro, né? A gente não tinha na época, isso era 96, a gente não tinha nessa época, como é que eu posso dizer, uma escola de formação para atores. Então a gente aprendia a fazer na batalha mesmo, no dia a dia, com os grupos, aprendendo, lendo, pegando livros, referências. E aí eu fui migrando de um grupo para outro, até encontrar a minha família artística, né? Que foi o meu primeiro grupo. Aí tinha Titina Medeiros, que também é atriz, outras atrizes que algumas deixaram a carreira para trás, outras como eu e Titina, Nara Kelly, quem mais, meu Deus? Outras mulheres seguiram. E aí, bom, migrando de um grupo para outro, a gente formou o nosso grupo. Eu e Titina, a gente tinha muito essa inquietação da gente de querer falar sobre temas que nos cercavam. A gente já tinha feito clássicos teatrais, Shakespeare, Ariano Suassuna, todos esses clássicos de teatro brasileiro e mundial, mas a gente queria fazer um teatro nosso, um teatro em que a gente falasse da nossa história, que a gente falasse da Ribeira, que a gente falasse de Natal. E aí a gente convidou um amigo, Henrique Fontes, que é também ator, diretor, dramaturgo, para escrever uma peça para a gente. E ele escreveu essa peça chamada Pobres de Marré, que foi a nossa primeira peça do Grupo Carmim. Antigamente era só eu e Titina. E a peça falava sobre 2 mulheres em situação de rua. Então, esse universo feminino sempre circulou muito a gente. O nome do grupo é Carmim,
Carmim é a cor vermelha, né, que representa a feminilidade, que representa o sangue do trabalhador, que representa as lutas de classe, que representa a sensualidade e as nossas mulheres ali no palco, né? Então, o nome do grupo passou a se chamar Carmim, éramos só nós duas a princípio, e é isso, fazer teatro em Natal, duas adolescentes, uma cidade em que não tinha, hoje em dia até está melhor, mas naquela época não tinha tanta cultura das pessoas irem para o teatro, né? É uma cidade de praia, eu sempre falo isso, você fazer arte numa cidade que te dá o mar de graça como entretenimento, né? Quem é que vai se enfiar dentro de uma sala de teatro para ver peça de teatro quando você tem Ponta Negra, quando você tem a Praia dos Artistas ali de graça? E foi bem desafiador, né? Quando você fala a questão, quando muitas vezes a questão cultural, né? A questão cultural, e algumas pessoas até às vezes podiam reprovar, poxa, fazer artes cênicas, fazer teatro, ou tipo, questionar, faça alguma outra coisa, né? Então, quando o nosso sonho, ele está realmente dentro da gente, dentro da nossa essência, a gente conhece as nossas habilidades, a mulher sabe das habilidades, né? Sabemos aonde realmente devemos ir, para onde ir, por mais que tenha grandes obstáculos e desafios. E aí eu pergunto a você, diante dessa sociedade, você como adolescente, mesmo os pais dando um apoio, né, a família, amigos, teve algum momento em que você pensou em desistir, ou você pensou isso não vai dar certo, eu vou migrar para uma outra área? Chegou algum desses momentos que você chegou a pensar nisso, ou você já tinha aquela certeza, já se sentia a Quitéria, já dentro das telinhas, já dentro das novelas, já dentro dessa confiabilidade? Como era a Quitéria algum tempo atrás? Ela foi sempre essa mulher confiante, em algum momento ela pensou em desistir? Na minha adolescência, não. Eu estava muito certa do que eu queria. Eu sou taurina, taurina é teimoso, taurino fala, vou fazer isso, e vai e faz. E a minha mãe sempre apoiou, com toda a dificuldade que ela tinha de manter, de dar as coisas pra gente, né? Uma mãe sozinha, solteira, no Brasil, naquela época, é muito difícil. Mas ela nunca me desestimulou. Ela sempre a gente tinha sempre uma mentalidade dentro da nossa casa que era assim, faça o que você quiser fazer, faça bem feito para você sobreviver disso. Então, minha mãe sempre me apoiou, fazia animação de festa, fazia sarau poético, fazia tudo para ganhar um dinheirinho, para continuar fazendo teatro, ajudar a minha mãe dentro de casa, mas não sair desse meio. E eu acho que eu não tive momentos de desistência na adolescência, não. Até a vida adulta, assim, eu acho que agora, mais velha, que vai dando uns cansaços, você vai dizendo, meu Deus, como é difícil. E agora já tenho duas filhas, né? E aí eu fico pensando, nossa, eu não quero que minhas filhas passem pelo que eu passei, porque foi difícil. Foi muito difícil. A gente sabe, qualquer profissão que uma mulher se meta a fazer, vai ser desafiador para ela. Porque a sociedade não é pensada para nós, né? Então, imagina, uma vez eu fiz uma animação de festa, e aí a gente se vestia, né, de princesa, de não sei o quê, para ficar ali com as crianças, ganhava uma graninha, ajudava a mãe a pagar as coisas. E aí uma vez eu sofri um assédio, que na época eu nem tinha noção do que era isso. Mas eu fiquei meio assustada, assim, com um dos pais das crianças que estavam ali, que chegou e falou uma coisa para mim. E aí eu fiquei assim, me ri, meio sem graça, e chamei minha colega e falei, o cara falou um negócio para mim estranho. Aí falou, tá, falta meia hora, a gente vai embora daqui rápido, não sei o quê. E passou. Hoje em dia isso bateria de uma forma muito estranha para mim, né? Porque a gente está aí tentando enfrentar esse machismo para ocupar o nosso espaço o tempo inteiro. Mas naquela época eu era criança, adolescente, então não tinha muito essa noção. Mas hoje eu entendo que eu passei por várias situações como essa, que foram deram medo, foram desafiadores, né, momentos desafiadores, mas que não me fizeram desistir, que não me fizeram. Nunca passou pela minha cabeça assim, ai, não, vou fazer outra coisa.
talvez momentos financeiros muito extremos de necessidade, que aí eu tive que parar um pouco para ir trabalhar numa loja, um lugar, uma coisa que eu tinha que trabalhar 8 horas por dia, aí eu não conseguia fazer teatro, né? Mas nunca me desliguei, nunca me desliguei. Sempre foi assim, vou passar um tempo aqui nesse emprego, vou me reorganizar e depois eu volto. A resistência nunca foi uma opção. Maravilha. E o interessante é que quando você fala, né, na questão do assédio, hoje temos a oportunidade de saber o que é o assédio, né? Aí as informações estão muito abertas. Isso é muito bom, né? Porque temos esse conhecimento, o discernimento. Mas, de repente, talvez, vamos pensar assim, um adolescente hoje nessa época, será que realmente também ele estaria preparado para isso, né? Com tantas mudanças, né, com tanta a comunicação, nós falamos que a comunicação ela é muito rápida, mas às vezes ela é tão rápida que também distorce um pouco essa questão das mudanças, né, nas fases da adolescência. Então, na construção do seu pensamento, na construção do seu sonho, por mais moderno, né, o tempo que nós estamos, a tecnologia e tudo, mas a gente percebe que hoje qualquer motivo, e quando a gente fala qualquer motivo, mas já com o estudo, né, já sabendo o que é que acontece, a questão do bullying que é muito forte, né, o assédio moral, o assédio sexual, e isso realmente, em tempos atrás, nós passávamos por isso, mas a gente sabia o que era, ia em frente, né? Ia em frente, seguia em frente e era tranquilo. E como você falou, né? As épocas mostraram os grandes desafios, talvez a época talvez fosse até mais interessante, melhor de ter esse equilíbrio do que hoje. Hoje precisaríamos, como pai, né, como mãe, como avós, realmente estar presente na vida dos nossos adolescentes, na decisão do que eles querem, orientar, né? Porque essa é a formação, essa é a nossa missão de mulher, de orientar os nossos filhos, até para a carreira profissional, até para a vida, do que eles realmente encaminhar, né, na certeza de conquistar o desejado, né, com as suas limitações. Então, quando a gente faz essa referência, né, quando você falou, hoje eu tenho 2 filhas, como eu pensaria para elas? Será que eu gostaria que elas passassem pela mesma dificuldade que eu passei? Mas eu acredito que as dificuldades elas são necessárias, elas, elas são prioridades, né? Quando eu falo assim, necessidades são prioridades para que a gente diga, nossa, que bom, eu consegui passar por isso e cheguei até lá, eu venci isso aí, né? As barreiras. Quando você faz essa referência, o que é que você falaria hoje para os jovens? O que é que você falaria hoje para as pessoas que são apaixonadas pela arte, são apaixonadas pela cultura e que muitas vezes existem barreiras na vida dela em relação à questão social, em relação à questão familiares? Qual é essa dica que você daria para esses jovens que quer migrar na, Uhum. vamos dizer assim, né, na questão cultural? Então, só retomando uma coisa que você falou lá atrás, que eu acho que é importante a gente refletir, é que naquela época a mulher não tinha, eu acho que os direitos das mulheres, a justiça, as punições não eram para gente, né? Era um mundo muito masculino. Hoje a gente reivindica mais esse lugar porque a gente sabe que a gente tem direito. Porque a gente sabe que um homem não pode chegar para uma menina de 16 anos e falar que o peitinho dela é bonitinho. Não pode. A gente antigamente não falava nada porque a gente não sabia a quem recorrer, né? Hoje a gente pode. Hoje a gente tem delegacia da mulher, hoje a gente tem leis contra violência masculina, contra tudo isso. Então, hoje é mais difícil porque a gente está pau a pau com os homens. Hoje é mais difícil para eles, talvez, porque eu sei quais são os meus direitos. Você não pode chegar assim e falar assim, isso e aquilo para mim, não. Hoje está mais difícil porque eu estou disputando um cargo de CEO de uma grande empresa com um homem. Então, entender que esses lugares foram esticados por mim, por você, por várias outras mulheres que vieram atrás,
para que as nossas filhas, as nossas adolescentes hoje possam e devam ocupar todos os espaços, né? Então, o que eu digo hoje para os jovens, principalmente a questão de eu não querer que as minhas filhas façam teatro, façam arte, não é por nada de conservadorismo, nem nada disso, não. É só porque, enfim, eu passei por muitas dificuldades. O país ainda não é um país que pensa a cultura como uma necessidade da sociedade, como a educação é, como a segurança é. A cultura é muito importante. Olha o que a gente passou nessa pandemia. Se não fossem os filmes, as músicas, os podcasts, isso é arte. É arte salvando a nossa alma no momento em que a gente não tinha acesso a nada, né? Arte salvando a nossa cabeça e o nosso espírito quando a gente não tinha mais o outro. Então, a arte é muito fundamental. Quando você está com depressão, quando você está com uma tristeza por alguma perda de algum, sei lá, um casamento, um familiar, é uma música que você procura, é uma leitura. Até a Bíblia é literatura, né? A Bíblia é literatura. Então, tudo é arte. Então, quando o país começar a pensar realmente na arte como uma necessidade é, humana para a gente, eu acho que a gente vai conquistar mais espaços ainda. Então, o que eu digo para os jovens de hoje é que é difícil, muito difícil, mas nada nessa vida é fácil. Então, vá com medo mesmo, vá com dificuldade mesmo. Porque hoje é bem melhor do que era para mim lá atrás. Porque hoje temos editais, hoje a gente tem as vaquinhas de, não consegui passar no edital. Faz uma vaquinha, chama a família, chama os amigos, fala, olha, preciso de tantos R$ 1.000 para montar uma peça, ou para escrever um livro, ou para fazer um programa de TV, um podcast que fala sobre cultura. Então, hoje tem muito mais acesso, né, a conseguir. Então, assim, só vai. Investe agora sério. Tudo que a gente faz tem que ser com dedicação, com disciplina, né? Porque o teatro exige muita disciplina, leitura, para não ficar falando, não, tem que saber o que está falando, lê, estuda, consuma arte, vai ver peça, vai ver filme, vai saber quem são os novos cantores, as novas cantoras, né? Então, isso já é educação. Isso já é educação dentro de uma sociedade, né? Então, a dica que eu dou para quem está querendo começar é isso: vá procurar um curso, vá procurar estudar, ler, porque informação só é o que tem hoje na internet. A internet é um mundo de informações. Agora, não é uma informação solta. Você que tem que selecionar para onde é que você vai, né? E isso é difícil, porque a autonomia é difícil, liberdade é difícil, né? Ter liberdade, um leque aberto que é a internet, então você pode se perder, não foco. Então, eu acho que a dica que eu dou hoje em dia é muito mais fácil fazer arte no mundo de hoje para mulheres, para adolescentes, até criança faz teatro, né? Então, é dedicação, estudo e disciplina. Até porque também, quando a gente fala em teatro, nós não podemos simplesmente ter a visão de que vai ser ator ou atriz, mas existe diversidade, né? Onde o saber falar em público, ter esse discernimento da oratória, então ajuda também a outros cases, né? A outro despertar. E você me fez lembrar um tempo atrás, né? Eu cheguei a fazer teatro, né? E eu cheguei a fazer teatro, mas assim, por que eu fui fazer teatro? Porque eu era muito tímida. E aí minha mãe, ela sempre foi muito visionária, então ela disse, você vai colocar você para estudar lá no teatro do Gesiel, né? E aí, ainda fui da época do Gesiel, a época do Gesiel, não lembrei agora o nome tinha a irmã dele também e tal. Eu era bem pequena, mas aquilo foi muito marcante para mim. E quando eu vejo ainda, eu ainda vejo algumas histórias, né, a história de como começou, aonde eu passei. Então, é muito gostoso isso. É muito interessante, porque não é só a questão de ser, né, atriz, de ser ator, né, mas esse despertar. E me ajudou muito, né? Me ajudou muito, porque eu tinha que dar esse passo para poder saber falar, né?
E aí eu acho que até hoje eu gostei tanto que eu comecei também a trabalhar com esses programas, trabalho pela a web, né? Enfim. Então, isso também já veio lá da minha historinha do passado. E Viu? como Não, é isso muito importante. Desculpa, desculpa. Pode falar. como na realidade existem esses poderes influenciadores, né? Esses poderes influenciadores. É tanto que eu lembro muito, eu era bem gordinha e minhas colegas falavam assim: "Nossa, mas você não tem como ser atriz porque você é gordinha e tal, tá fora dos padrões". E aí minha mãe dizia: "Não, mas ela vai ser a atriz que vai precisar ser gordinha". Aí eu digo, e eu ficava naquela, é tanto que depois criaram uma cena que tinha que ter, né, uma criança que tinha a questão de consumir muito, né, que comia muito, né, e era, se a criança era eu, né. Então, assim, todas essas histórias realmente elas ficam marcadas, né, na nossa memória, né, como pontos de crescimento, porque isso foi crescimento. Foram quebrados paradigmas, foram quebradas aquelas situações de que, por que que eu não posso? Por que que eu sou gordinha? Por que que eu não posso ser atriz? Por que que eu não posso ser vamos dizer assim, a protagonista, né? Então, tudo isso me fez, quando eu olhei sua história, eu disse, nossa, meu Deus, me fez voltar lá no túnel do tempo, né? Como isso realmente retrata essa energia boa. E aí, vi as referências, né? O nosso estado, Sim. né, o Nordeste em si, a questão de nossa valorização cultural, né, para que a gente possa realmente dar esse apoio às pessoas. Eu adoro, eu curto demais essas pessoas circense, a cultura, né, como você falou, de todas as maneiras. A cultura, ela entra na sua casa de todas as maneiras, né? Ela permeia isso aí, a partir do momento em que você dá essa liberdade, até de ler um bom livro, de cantar boas músicas, né, de fazer um resgate, né, de algumas histórias, né, de algumas histórias que foram marcadas, né. Então isso é muito bacana, eu digo que é, é um referencial muito forte. Entendeu? E quando a gente gosta da cultura, eu não sei, eu tenho certeza que você enxerga isso. É um amor tão grande, é uma defesa tão grande, que para você aquilo é sempre buscar mais, é sempre É. dar, apoiar mais, né? Enxergar isso como um diferencial. E é isso, assim, você se apaixona, né? Para onde você vá. Não é só sobre ser famoso ou estar em cima de um palco. É sobre tudo, toda a experiência da comunidade que o teatro proporciona. Em estar com o outro, em experimentar o seu corpo, talvez gordinha ou magrela, porque eu era magrelérrima. E eu também tinha problema com o meu corpo. Então, é aceitação, porque ali a gente aceita o outro. E isso é uma prática que você é, exercita ali num grupo de teatro, mas que você leva para a sociedade. Você leva para o vizinho, você leva, né? A interpretação de texto, que é muito importante, e aqui é uma dificuldade muito grande do brasileiro, de ler e interpretar um texto. Você está entendendo o que realmente esse texto está falando? Então, o teatro, ele é rico em várias camadas, não é só ser bonita e ser famosa, não é sobre isso, é sobre estar com o outro, porque o teatro é arte do humano, né? Diferente do cinema, que é arte do diretor, a TV é arte da câmera, tem a arte da pintura, a arte da dança, do corpo. Eu acho que o teatro é esse que engloba tudo. E aí, no final das contas, é sobre o humano. É sobre eu saber ouvir a tua opinião, que é diferente da minha, respeitar a dele, que é diferente da tua, e a gente se entender e se respeitar nesse espaço, né? E que essa prática que ela transborde para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. Isso. E, Quitéria, eu estou muito feliz, certo? O nosso tempo já está encerrando. E por mim, quando eu pensei, meu Deus, pensei que tivesse até mais 2 horas para falar com você. Mas eu gostaria que você falasse para o público, certo? Como é que vai ser segunda-feira, dia 22, a Quitéria, né? Com a apresentação a Nena, não é isso? Isso.
na representação da novela Renascer, para que as pessoas fiquem aí aguardando, que as pessoas assistam e conheçam toda essa história e realmente abrace essa história que eu tenho certeza que vai ser, na segunda versão, né? Vai ser maravilhosa. Gostaria que você pudesse falar um pouco da novela que vai ser já, né? Apresentada, né? Vai ser apresentada na segunda-feira, dia 22. Sim. Então, Luciana, estou muito feliz com esse trabalho. Não só porque é um trabalho que eu assistia Renascer quando era pequena, eu tinha 11 anos de idade, quando passou a primeira versão. E agora eu estou fazendo a novela, então, uau, é uma loucura. Não só por isso, mas também porque é uma porta que se abre para outras atrizes do Rio Grande do Norte também ocuparem, também passarem. Junto comigo, lá na novela do nosso estado, tem Alice Carvalho, que é uma atriz jovem, que está fazendo uma carreira linda também no cinema, e vai começar agora com a gente também lá em Renascer, ela vai fazer a segunda fase. Então, essa novela está belíssima. É uma novela de Benedito Rui Barbosa, super bem escrita e readaptada, e passou pela adaptação do neto dele, que é o Bruno Luperi, que adaptou, atualizou a novela está belíssima. Eu faço a Nena, a Helena, que é a mulher do Belarmino, o Antônio Calone, que eu assistia quando era pequena, porque eu achava ele lindo, com aquele olho azul dele. E de repente eu chego lá, Calone é meu marido, e eu fico, uau, meu Deus! E uma figura maravilhosa, esse elenco da primeira fase, assim, eu vou levar todos no meu coração. Humberto Carrão, Juliana Paz, é, a Tereza Fonseca, que vai fazer a minha neta, ela fez a minha filha em Mar do Sertão, que era a outra novela que eu tinha feito também na Globo, a novela das 6. Então, reencontrar a Tereza nos estúdios, a gente chora, a gente se emociona. Eu estou fazendo uma personagem que é uma personagem que na primeira versão era mais calada, era mais aquelas mulheres mais que obedecem o marido e que tem medo e que é coronel, né, dono dos pés de café, muita fazenda de café, rico, mas que estavam em decadência. Então ela tem essa coisa de ficar meio assim. Nessa versão do Bruno Luperi, essa que eu faço, ela já se coloca mais. Ela questiona ele, ela fala, ela vai mexer, cutucar nas coisas. Então, de certa forma, é um certo empoderamento da personagem. E, bom, tá linda a novela, estou muito feliz em levar o nome do nosso estado, porque quando aparece lá, gente, é um pedacinho também de Natal, um pedacinho do Rio Grande do Norte que vai junto comigo, junto com a Alice, e mostrar principalmente para o Brasil que existe atores e atrizes nordestinos querendo ocupar esses lugares, com talento, com dedicação e que devem ocupar esses lugares. Né? O nosso sotaque não deve ser colocado só naquele lugarzinho ali do Nordeste. A gente pode estar em qualquer lugar. Então, acho que essa novela vem também para mostrar isso. Assim, olha, novela das 9, duas atrizes potiguares. Eu sou paraibana, tá? Eu sou paraibana, nasci na Paraíba, mas fui criada no Rio Grande do Norte, então meu coração é potiguar, minha formação artística é potiguar, e eu falo que eu sou potiguar. Então é isso, dia 22 tem a estreia da novela, a gente está muito ansioso, eu vou aparecer no segundo dia, no segundo capítulo, e permaneço até o final da segunda fase. Da primeira fase, né? Eu faço só a primeira fase da novela. E olha, estou muito feliz mesmo, muito ansiosa para ver o trabalho. Amanhã a gente vai ter uma coletiva de imprensa com o elenco todo e acho que a gente vai ver imagens, né, das primeiras edições. O coração tá a mil. Então, já passando para o público, tá? Para todo mundo assistir, para todo mundo acompanhar, vamos realmente resgatar essa história. Para quem já assistiu, assistir mais uma vez, né, essa nova versão. E realmente, uma das coisas interessantes, como a Quitéria colocou aí, valorizar as mulheres do Nordeste, valorizar o nosso estado do Rio Grande do Norte, valorizar também, né, da Paraíba. Ela é paraibana, mas tem um coração potiguar, e isso é muito forte. Então vamos realmente, gente, abraçar essa ideia, abraçar essa história, e aguardando vocês dia 22 aí, para assistir Renascer.
tá? Com a Quitéria Kelly, representando aqui o Nordeste. Não só a Quitéria, como também tem outra, né, outra atriz, como é o nome dela? Alice Carvalho. Alice Carvalho. Alice Carvalho, né? Vamos também prestigiar essas mulheres que realmente precisamos apoiar a nossa grande essência. Quitéria, eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, nessa sua simplicidade, esse seu jeitinho carismático, esse seu sorriso solto, largo, né? Esse jeito assim, bem espontâneo. Fico muito feliz, certo? Pelo esse momento também de conversar com você, esse bate-papo. E dar apoio também ao Mais Donas de Si, que também nasceu e está aí dando seus primeiros passos. Eu tenho certeza que isso vai dar uma grande fortaleza para que o projeto, né, ele venha dar suas asas, né? Ou seja, nós não devemos desistir dos nossos sonhos. E fico muito grata mesmo, tá? E aí eu deixei aqui, nós estamos no encerramento, a produção já está aqui, já me sinalizando, e eu estou aqui alimentando o conteúdo que está super legal. Mas eu vou encerrar com o vídeo da edição da novela, né? Para que todos já possam contemplar e realmente ficarem ligados para a segunda-feira já começarem a assistir. Meu grande abraço, Quitéria. Olha, fica com Deus, que Deus te ilumina e que esse sucesso seja maravilhoso. Já está sendo sucesso, mas que sempre seja essa pessoa tão maravilhosa que é você. Muito obrigada mesmo. E eu quero agradecer também mais uma vez o espaço, parabenizar pelo programa. Eu acho que é isso, a gente tem que contar a história das nossas mulheres. As mulheres potiguares estão aí, sempre tiveram, né? Historicamente, se for olhar a história, é a história de mulheres. O Estado é um Estado feminino. E esse programa vai ser sucesso. Obrigada pelo espaço e, gente, vamos lá, dia 22, acompanhando Renascer. Um beijo grande, Lu. Beijo, meu Obrigada. abraço, viu? Beijos, Quitéria. Fica com Deus. Obrigada, tchau. Nós subimos da